Graça e paz de Cristo, eu sou o pastor Rogério Leandro e eu quero refletir com você sobre uma mensagem bíblica, sobre o que a Bíblia diz a respeito da feitiçaria ou até mesmo a consulta aos mortos. Eu não quero fazer aqui nenhum julgamento em si sobre qualquer pessoa, ou seja, o feiticeiro ou a feiticeira, ou a pessoa que consulta os mortos, mas eu quero refletir com você acerca do que a Bíblia ou a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso, a respeito dessas práticas. O que Deus, por meio da sua palavra, ele diz para nós. O que a Bíblia nos orienta a respeito da prática. Porque é interessante a gente entender isso, porque Deus ama o homem em si, a sua criação. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. A Bíblia nos diz que Deus separou para si um povo para ser diferente dos outros povos e até mesmo das outras nações. E esse povo chamado por Deus para ser diferente, ele devia até mesmo se abster de algumas práticas dos outros povos. E uma das coisas que Deus ele chama a atenção deste povo é se abster da prática da feitiçaria, da prática da consulta aos mortos. Então você vai fazer o julgamento. Cabe a você a fazer esse julgamento se é certo ou se é errado. Mas eu só quero lhe dizer o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Eu quero ler com você aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Deuteronômio é o quinto livro aí da Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia em mãos, nós vamos ler junto. Eu quero ler aqui na tradução da ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Veja bem o que diz o texto. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então nós vemos que Deus ele não permite o seu povo a viver essas práticas. É interessante isso. Eu quero ler o versículo 11 e o 12 aqui, na tradução da Bíblia King James. Olha só o que diz, o versículo 11 e o 12. Ou que pratique encantamentos, nem que seja médio, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Versículo 12. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. E é justamente por causa desses pecados que Yahvé, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor, teu Deus. Então nós vemos bem claramente, nesses textos que nós lemos aqui, que isso é algo que Deus abomina. É
abominável por Deus, em que Deus sente horror dessas práticas. É algo que Deus detesta, é algo que Deus odia. Deus, ele tem pavor, ele tem horror desse tipo de coisas. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. E biblicamente falando, pessoas que praticam essas coisas, elas estão em si não tendo visitações de pessoas mortas que retornaram aqui nessa terra. Muito pelo contrário, porque em Hebreus 9, 27, a Bíblia nos diz que ao homem foi dado o direito de viver e morrer uma vez só. E depois disso, segue-se o juízo. Mas é interessante nos atentarmos que a Bíblia nos diz também que nós lidamos com um adversário, que é Satanás, que é o diabo, que é o enganador, o caluniador. E João 8,44, a Bíblia nos diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E por meio dessas mentiras, ele faz com que as pessoas venham crer em tais coisas. E até mesmo acreditar que Deus aprova tais coisas. Mas como eu disse para você, a Bíblia mesmo nos diz que tais atos são abomináveis ao Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, 14, em que Satanás ele se transfigura até mesmo em anjo de luz. Porque ele tem um só propósito, para contra a imagem e semelhança de Deus, que sou eu e você. Matar, roubar e destruir. E nos distanciar a cada dia mais da presença deste Deus. E essas práticas, elas eram tão graves, algo tão abominável diante dos olhos de Deus, que aqueles que praticavam essas coisas, se fossem encontrados no meio do povo de Deus, essas pessoas deveriam ser mortas apedrejadas. Eu quero ler com você aqui, Levítico 20, o versículo 27. Olha só a gravidade dessas coisas. Levítico 20, o versículo 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Veja bem a gravidade da coisa. Se alguém no meio do povo de Deus ele fosse encontrado se voltando para isso ou praticando isso, tal pessoa deveria ser morta apedrejada. Deveria ser tirado no meio do povo, levado para um arraial e ali ser morta apedrejada por praticar tal coisa. E hoje muitas pessoas acham isso normal, comum, ou até mesmo acham estar agradando a Deus por suas caridades, por praticarem esse tipo de coisa. Mas a Bíblia é totalmente contrária a isso. É totalmente contrária a essas práticas. Eu quero ler com você aqui agora Deuteronômio 20, do versículo 16 ao 18. E nós vamos ver aí o que a Bíblia ainda nos diz mais a respeito dessas práticas. Aonde cidades, irmãos, deveriam ser destruídas. Um povo deveria ser destruído para o quê? Para poupar o povo de Deus a respeito dessas influências. Para que o povo de Deus não viesse ser influenciado por tal prática, Deus ordena até mesmo que cidades venham ser destruídas, porque eram povos que praticavam tais coisas. Olha só, Deuteronômio 20, a partir do verso 16 ao 18. Diz assim: Todavia, quantas cidades dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança,
não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificará como anátema ou maldito os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Se os deixarem sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e estareis pecando contra Yahvé, o vosso Deus. Olha só, Deus, ele diz para o povo que essas cidades pagãs deveriam até mesmo ser destruídas, porque eram considerados como maldito diante dos olhos de Deus, anátemas. Os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, heveus e jebuseus. Por quê? Eles eram praticantes de tal ato. Eles sacrificavam até mesmo seus filhos e filhas aos deuses. Eles tinham essa prática de ir em busca de adivinhadores, de ir em busca de pessoas que consultavam os mortos. E Deus, como eu disse, isso sempre foi uma abominação diante dos olhos de Deus. Jesus diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele mesmo diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 4,12, Pedro diz que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens a não ser o nome de Cristo. Jesus foi o único, irmãos, que morreu e ressuscitou e que hoje está à destra de Deus Pai. Não está nessa terra, ele está à destra de Deus Pai. E Jesus, ele não reencarnou, ele ressuscitou. O que ele experimentou foi a ressurreição após 3 dias de morte. Então, queridos, medite a respeito disso. Pense a respeito dessa prática. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para te mostrar a verdade de Deus, o que a Bíblia em si nos ensina e qual é a posição de Deus a respeito disso. Como eu disse, Deus ama o pecador que se arrepende. Deus, ele nos ama. O que Deus abomina aqui é a prática de tais pessoas. Então, se você é um praticante, se você é voltado para tais coisas, eu aconselho a você a pensar a respeito disso, acerca do que Deus pensa acerca disso. Não estou aqui para julgar nem condenar ninguém, mas para te mostrar uma verdade bíblica acerca de tal prática. E se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus em abandonar tal prática, o faça e siga Cristo, que é autor e consumador da fé. E siga Cristo, que é o único caminho. Porque, como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte. E esse é um deles, irmãos. Aparentemente pode parecer perfeito, sem nenhum problema. Mas como nós lemos aqui por meio desses textos, é algo abominável diante dos olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua família, e que o Espírito Santo ele fale ainda mais em seu coração. E leia, medite a respeito da palavra de Deus, pois é por meio dela que seremos julgados e até mesmo condenados. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até uma próxima, se Deus assim o quiser. Forte abraço.